Olá, graça e paz. É sempre bom adorarmos juntos ao Senhor. Muita saudade de fazermos isso presencialmente, mas enquanto não é possível, o Senhor nos tem abençoado dessa forma e eu tenho certeza que tem sido abençoador para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, como tem sido para a minha. Então eu quero convidar você a mais este tempo de adoração voltado para o nosso Deus, para a glória dele e para a nossa edificação. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você.
Agora ficou mais fácil de você saber tudo o que acontece aqui na Igreja Batista da Lapa. Com o nosso novo aplicativo instalado no seu celular, a um toque, você tem acesso a tudo aquilo que fazemos durante a semana, durante o mês e o ano todo. Lá você tem acesso às notícias, você tem acesso à agenda da igreja, você tem acesso ao conteúdo, aquilo que acontece nos nossos vídeos das celebrações, dos cultos dominicais, dos nossos canais de comunicação, do nosso site e as outras redes, e também na sua contribuição generosa em dízimos e ofertas. Agora, você só precisa acessar IBL Lapa na loja do aplicativo do seu celular, baixar e instalar. E pronto. E aí você terá todas as informações da IBL na palma da sua mão. Quero convidar você a, da mesma maneira que adorou ao Senhor com a oração, com o canto, da mesma maneira que você vai adorar ao Senhor ouvindo, meditando e aplicando a palavra que ouviremos daqui a pouco, a também prestar a sua adoração através dos dízimos e das ofertas. Faça isso agora como um ato de gratidão a Deus e também como um ato de fé, de confiança, de que desta maneira o Senhor vai usar você para abençoar a sua obra, para fazer prosseguir a sua obra e vai suprir também todas as suas necessidades. Deus te abençoe.
somente as suas femininas. A esse Deus trino, Deus fiel. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, Meus irmãos, meus amigos, meus parentes, meus convidados, bem-vindos para o culto desse dia e bem-vindos para a reflexão na Palavra de Deus que vamos fazer. Eu sou o Marcos Domingos, sou professor aqui na IBD e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a nossa época, que é Deus sempre está no controle. Apesar de a gente viver uma situação em que tudo sucumbiu, as grandes potências não sabem o que fazer, os grandes mandatários não sabem como conduzir essa crise toda, mas nós não podemos nunca deixar de pensar que Deus está no controle. E eu gostaria de pensar, com base nisso, né, no texto que está em Mateus capítulo 8, verso 24 e verso 27. De repente,
uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui nós temos um registro de um momento de pânico, de um momento em que os discípulos pensaram que iam morrer. E ali entraram em grande pavor. Não é? E muitas vezes nós estamos diante desse quadro e que a gente acha que também vamos perecer. Não é? Nós andamos aí nos últimos meses, todos com máscara, afastados uns dos outros, porque existe uma ameaça de que a nossa vida, a qualquer tempo, pode ser ceifado por um inimigo que nós não vemos. Não são ondas que nós podemos ver, mas por um inimigo obscuro até, assim do ponto de vista visual, mas não do ponto de vista científico. Então, os discípulos estavam em pânico, como a população do mundo hoje também está. Em muitos lugares há pessoas confinadas, há muitos lugares há pessoas que não veem os seus parentes, não veem os seus pais, não podem se comunicar, porque há esse medo de perecer. Não é? E nós estamos falando de uma situação até, diria, quase que inusitada, que não era muito esperada, porque o mar da Galileia, aonde Jesus estava naquele barco, na maioria das vezes, um lugar muito calmo. No ano passado, quando eu tive a oportunidade de estar lá e tirei as fotos que vocês estão vendo, então ali parece uma lagoa, não é nem um mar mesmo, muito tranquilo. Você pega um barco e vai até uma certa distância, né? E hoje os turistas lá são recebidos por barcos até de crentes que cantam lá louvores, aquelas águas tranquilas. Mas esse mesmo lago também muitas vezes se torna violento, e até imagens recentes mostraram isso quando as ondas ficaram bem altas. Não é? E nós nos encontramos às vezes nessa situação. Né? Estamos vivendo uma certa calmaria e de repente somos violentamente agredidos por uma peste, por uma praga, e coloca a nossa vida em risco. E nós às vezes nesse cenário aí estamos vendo pessoas perecendo mesmo. Não é só o pavor, isso é real. Não é? Eu mesmo tive agora nas últimas semanas a perda de 3 pessoas do meu relacionamento cristão. Não é? Primeiro, uma moça jovem, não é? Que se suicidou. E seus pais não puderam viajar para onde ela estava, porque está em outro país, ou estava em outro país, e por causa desse clima que nós estamos vivendo, não foi permitido a viagem deles, e não puderam se despedir das suas filhas. Mais recentemente, uma senhora da antiga igreja que eu frequentava, com 76 anos de idade, também faleceu. E eu tive que acompanhar ali, junto com os familiares, a sua dor, não é? que não tinha palavras, porque não há o que fazer, num velório muito simples, nem tempo para se abraçar. E essa semana agora, recebi a notícia de que um amigo meu, da época ainda que eu era um jovem na escola dominical, pastor Joaquim de Almeida, que mora na Flórida e faleceu segunda-feira, deixou toda a sua família, com 76 anos de idade, e um homem muito sério, muito temente a Deus, e que dedicou a sua vida ao Evangelho, e era um profissional que também teve a sua atividade, mas também reservou um tempo para cuidar da igreja, e por fim, ao se aposentar, ele ficou com tempo de 100% para a igreja e fez um trabalho maravilhoso no sul da Flórida, com igrejas também em Atlanta e até na Califórnia. Então, nesse momento assim que eu estou convivendo um pouco com essa dor da perda dessas pessoas que pereceram, não há como eu
não ficar, mandar um abraço, aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para esses familiares que estão enlutados. Esse mar da Galileia que nós estávamos vivendo às vezes com calmaria, de repente se torna um lugar assim que nos dá medo. Mas vamos tentar analisar também do ponto de vista do contexto em que Jesus teve essa experiência com seus discípulos. Me parece que Jesus tinha dias bastante atribulados ali, que antecederam a sua viagem no Lago da Galileia. Ele tinha acabado de concluir o seu sermão no monte. Aquelas pessoas todas que estavam ouvindo. Ele tinha feito várias curas. Ele tinha expulsado demônios. E ele tinha também até que atender aqueles escribas e aqueles mestres da lei que faziam perguntas. E havia um assédio da multidão em cima dele. Tanto é que o texto que nós lemos de Mateus fala que Jesus estava se dirigindo para o barco e ainda teve que se parar um pouquinho para responder 2 perguntas daquelas pessoas que ali estavam. Então, nessa sua atividade em que ele atendia as pessoas, nós vamos nos lembrar do texto de Isaías que fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então imagina que alguém que se expõe dessa forma, que estava ali convivendo com aquelas pessoas doentes, com aquelas pessoas carentes, estava num estresse muito grande e ele queria um pouquinho, talvez de tranquilidade, e assim se dirigiu àquele barco e pensando até que ia atravessar o lago, que é aproximadamente 10 quilômetros até ali na outra terra chamada dos Gerasenos, e talvez ele tivesse 1 ou 2 horas de certo descanso. Mas não foi bem o que aconteceu, porque no meio do caminho o barco foi tomado pelas ondas, os discípulos ficaram em pânico, e aí vem essa frase que o Mateus registra: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E o texto diz que Jesus estava dormindo, não é? Então Jesus, Senhor da natureza, ele poderia ficar tranquilo porque ele sabia como controlar tudo aquilo, mas os discípulos não. E aí ele é acordado por aqueles discípulos que estavam sofrendo bastante. Mas uma coisa importante que nós não podemos esquecer quando nós passamos por essas tempestades, e aquilo que os discípulos puderam desfrutar naquele momento: Jesus está no barco. Jesus está no mesmo barco da tempestade. Jesus está no meio dos seus discípulos que estavam sofrendo aquela tragédia, ou aquela iminente tragédia. Ele não ficou na praia, ele não estava nas nuvens, ele estava no barco, ele estava com os seus. E Jesus está conosco quando nós passamos por essa tempestade do coronavírus. Ele não está ausente, nós não estamos sozinhos. Jesus está no nosso barco. Apesar da aparente ausência, porque ali estava dormindo, parece que não estava consciente do que estava acontecendo, ele estava no barco. Bastou que os discípulos o acordassem para que viesse o socorro. E ele não se incomodou com o fato de ser acordado do seu sono de alguém que estava cansado, não é? Muitas vezes, quando nós somos acordados abruptamente, a gente fica de mau humor, mas Jesus não se incomodou com aquilo. O que incomodou a Jesus foi que a fé que os discípulos demonstraram era pequena demais para controlar aquela situação. E aí houve uma repreensão, diria até uma repreensão leve para aqueles discípulos que horas antes tinham visto os milagres, horas antes tinham visto que Jesus expulsava demônios, curava os enfermos, e Jesus tinha um grande sermão. E parecia que não tinham aprendido muita coisa. Não foi suficiente para que a fé deles fosse grande a ponto de acalmar o mar. Essa foi talvez a decepção de Jesus naquele momento, não é? O barco que Jesus estava, não deveria ser uma grande embarcação. Recentemente, eles descobriram naquela mesma região de Cafarnaum recuperaram um barco antigo,
e que tem aproximadamente 8 metros de comprimento e que hoje se encontra no museu, bem ali em Cafarnaum, e que está fácil da gente poder visitar lá. Então eu creio que esse barco era pequeno mesmo, e talvez nem todos os discípulos estivessem com ele, talvez uma parte deles só, e Jesus estava junto com eles ali. Então veja que nesse momento do desespero, não é? Nesse momento de pânico, nesse momento em que nós temos que consolar, talvez muitas pessoas que estão perdendo seus queridos, não é? Assim que nós vamos, talvez que ir num velório de 15 minutos, de 10 minutos, e que temos que às vezes mandar uma palavra de conforto pela internet, pelo WhatsApp, não é? E o que é que nós vamos mandar? E o que é que nós vamos falar, não é? Para essas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Eu encontrei uma poesia ou um poema muito interessante de uma pessoa que também passou por uma tempestade e que teve uma perda na sua vida. Trata-se de uma senhora que americana chamada Mott Richter, e ela perdeu a sua filha quando essa se suicidou depois de uma grave depressão. Era uma moça crente, tocava na igreja, era pianista da primeira igreja batista lá de McClendon, não é? Em Louisiana. E essa senhora crente escreve assim: a tristeza era uma estranha para mim. Nunca a conheci, nenhum tintim. Um dia ela surgiu no meu caminho e acampou no meu cantinho. Apagou o meu riso sem aviso. Minha música silenciou, trouxe dias sombrios e noite com calafrios. Foram-se as alegrias que acalentavam o meu coração e meus sonhos viraram desilusão. Não havia qualquer luz na minha tristeza, pois minha vida perdeu a beleza. Mas como de costume, tão suave como um perfume, meu Deus querido sussurrou ao meu ouvido: repouse no meu filho, ouse sorrir, creia no meu porvir. Nós precisamos ter palavras assim para abraçar essas pessoas que nos cercam e que são muitas que estão perdendo seus queridos, muitas passando nesse pânico, e mostrar que há sempre uma palavra de conforto, há sempre Jesus do nosso lado, há sempre Jesus do nosso barco, e com uma palavra tranquila acalma a tempestade e faz com que os ventos cessem. E aqueles discípulos que criam em Jesus já estavam com ele ali há algum tempo, mas ainda não tinham a fé suficiente para vencer o medo da morte. Apesar de serem testemunha dos milagres feitos lá no monte, não é? E outros que Jesus haviam acompanhado, eles estavam temendo. E aí vem essa expressão de Jesus, que, por que temeis vocês aí de pouca fé? Interessante que nessa expressão de Jesus, por que temeis vocês os de pouca fé, a impressão que dá é que Jesus os qualifica, Jesus coloca um rótulo neles. Jesus sabia que aqueles discípulos tinham essa característica de pouca fé, por isso que ele chama vocês aí, ou vocês que são de pouca fé, como se aquele grupo tivesse esse perfil. Queridos irmãos, amigos, muitas vezes nós somos como esses discípulos mesmo. Nós temos pouca fé. É interessante, um rabino chamado Eliezer, do primeiro século, e ele cunhou uma frase que diz o seguinte: quem tem um bocado na cesta e diz, o que devo comer amanhã, não é outro senão um de pouca fé. Veja que Deus tem nos abençoado muitas vezes, nós temos conforto, Deus tem guardado a nossa casa, todo dia nós temos o alimento, mas ainda muitas vezes nós estamos preocupados com amanhã. O que vai acontecer amanhã? Será que eu vou ter comida na mesa? Será que eu vou estar vivo? Será que eu vou ter saúde? E há essa inquietação, há essa situação assim de desconforto, porque há uma preocupação excessiva com amanhã. Então,
quando nós entramos nesse tipo de sentimento, quando nós temos esse tipo de abordagem com a nossa vida, nós também estamos no mesmo barco que os discípulos estavam temendo, porque tinham pouca fé. Esse é o cenário que muitas vezes nós nos encontramos, não é? E aí nós ficamos até envergonhados, porque nós já temos também uma experiência de fé, uma experiência na Bíblia, nós conhecemos as histórias, e quando um vento mais forte chega, nós nos desesperamos, e aí certamente Jesus olharia para nós e vocês aí, ó, da igreja tal, da igreja A, da igreja Batista da Lapa, da igreja XYZ, vocês de pouca fé, porque não conseguem se acalmar numa situação dessa. Mas essas experiências não devem ser experiências de fracasso para nós. Pelo contrário, nós já sabemos que no mundo teremos aflições. Isso é uma profecia bíblica, isso é uma profecia de Jesus. O evangelista João registra isso no capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. E o grande pregador Spurgeon escreve assim: há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Spurgeon, então, experimentou também essas dificuldades e certamente descobriu que tinha outras virtudes ou tinha qualidades que só ficaram evidentes quando passaram pelas dificuldades. Esse cenário que nós estamos vivendo, esse cenário que muitas vezes temos visto pânico, nesse cenário que nós estamos vendo as pessoas desesperadas, deve servir para nós para florescer, para aparecer, para ficar patente que nós temos alguma outra qualidade cristã e que até então está um pouco escondida. Esse é o propósito. E quando isso acontece, então nós temos que nos alegrar, porque Deus permitiu que nós passássemos uma dificuldade, mas, ao mesmo tempo, isso se torna bênção na nossa vida, não é? E aqui eu quero perguntar: qual a dimensão de Cristo para você? Qual o tamanho dele? Qual é o que ele representa na sua vida em termos do nosso Salvador, aquele que pode nos ajudar? Muito provável que o Cristo que nós temos é do tamanho da nossa fé. Então, obviamente que se a minha fé é pequena, o meu Cristo é pequeno. Porque é isso que eu consigo enxergar. Eu só conseguirei ver um Jesus maior se a minha fé for maior. Mas enquanto a minha fé for pequena, é um Cristo minúsculo que está lá, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: aleluia! Jesus é muito maior do que a minha imaginação, é muito maior do que a minha fé pode supor, porque Ele é o Filho de Deus, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe tudo o que está acontecendo na minha vida, na tua vida e nesse mundo nesse momento. Então Ele não é pequeno. Eu o vejo pequeno porque eu tenho uma fé pequena, mas Ele nunca foi pequeno, nunca será. Ele será sempre o Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem todo o controle. E aqui, querido irmão, não há nada de errado em se sentir pequeno, mas clamar como os discípulos clamaram e que Lucas registra no capítulo 17, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, veja que o evangelista Lucas registra isso num texto, parece ser um texto que foi meio incluído, assim, e ele estava falando de perdão, e que nós vamos perdoar os nossos devedores 70 vezes 7, e aí surge isso como
uma solução para o perdão, que é aumentar a nossa fé. Então veja, não há nada de errado em reconhecer que temos a fé pequena, mas há tudo de certo, tudo positivo, quando nós levantamos também um clamor e dizemos: Senhor, aumenta a minha fé. Uma fé maior que pode nos dar tranquilidade na tempestade, e uma fé maior também que nos permite perdoar aquele que nos ofende. E aqui eu gostaria que a gente pudesse concluir pensando então que essa tribulação, que esse momento difícil que nós estamos vivendo, não é para nossa destruição, pelo contrário, é para que haja um crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 4, verso 12, ele fala assim: não devem ser surpresas para os crentes os momentos de provação. O crente não pode ficar assustado. Oh, como pode? Isso aqui nunca aconteceu. Não. Desde a história, do começo da história bíblica, o povo de Deus passou muitas dificuldades. Mas o que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 5, verso 3 a 5 de Romanos, é que através da tribulação nós podemos mudar um patamar na nossa vida cristã e nós vamos se tornar mais perseverantes. Então ele fala que pela tribulação nós alcançamos perseverança. E havendo perseverado, nós adquirimos experiência. E a experiência nos leva à esperança. Então um crente experimentado, um crente que tem essa oportunidade de perseverar na tribulação, é um crente sempre esperançoso. Ele sabe que pode crer, ele sabe que pode esperar do Deus que está no controle. E aí ele também consegue ser um consolador para esse mundo que não tem esperança, não é? E aí a minha última expressão aqui seria: aleluia, Deus está no controle. Não sou eu que estou no controle, não é você que está no controle, não é o pastor da igreja que está no controle, mas Deus está no controle. Tá? Não são os governantes que estão no controle, mas Deus está no controle de tudo. E aí, quando nós nos submetemos ao seu controle, quer seja o mar, quer seja a praga do coronavírus, quer seja o desemprego, quer seja a economia, nada vai tirar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza de que nós seremos poupados em Cristo Jesus. Então, querido irmão, querido amigo, querido parente que está nos vendo, querido ouvinte do nosso canal no YouTube, das nossas mídias sociais, seja abençoado com isso nessa hora, crendo, aleluia, Deus está no controle da tua vida, da tua família, da tua igreja, do teu trabalho e de todos que te cercam.
Queridos irmãos, que precioso esse tempo de adoração que passamos juntos. Fique atento, porque nas próximas semanas você vai receber a informação, os detalhes a respeito do nosso protocolo para o retorno gradativo aos encontros presenciais. E uma dica, já está disponível o nosso aplicativo que você pode baixar no seu celular e acompanhar tudo o que está acontecendo na vida da nossa igreja. Acesse lá pelo Google Play, pela Apple Store, joga lá na pesquisa IB Lapa e você já vai poder fazer a instalação em seu celular. E eu tenho certeza que será bastante útil para você, para todos nós. Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo tempo de adoração. Kingdom.